Olá pessoal, aqui quem fala é Pedro Costa e estou muito feliz de estar gravando mais um vídeo aqui. Eu estou no aeroporto aqui de Porto Alegre e aí eu quis continuar a série, né, das 3 atitudes facilitadoras do crescimento pessoal do Carl Rogers, né? Então, se por acaso você não viu a primeira parte ainda, que é a primeira atitude facilitadora, eu falo sobre a congruência, sobre a autenticidade. Então eu sugiro que você dê um pause nesse vídeo e volte, né? De repente vai lá no meu canal do YouTube. Então se você colocar Pedro Costa Coach, que você vai me achar, ou 3 atitudes facilitadoras do crescimento pessoal, que você também vai encontrar o primeiro vídeo. E aí você vai entender qual que é a dinâmica, né? Qual que é essa série desses vídeos. Ou se você vai fazer como eu, né? Às vezes eu assisto vídeos como esse e eu acabo vendo a segunda parte e depois eu vou para a primeira parte. Então o seu jeito é o jeito certo. Faça da forma que você achar melhor, mas se você achar meio descontextualizado, então você vai saber porquê e é só ir para o primeiro vídeo, né? E a atitude facilitadora do crescimento de hoje é o que Carl Rogers chamava de aceitação incondicional, né? E aí como é que é essa aceitação incondicional? E aí falando sobre essas 3 atitudes facilitadoras do crescimento, que no caso dele ele começou usando no processo terapêutico, enfim, depois outras formas, né, outras atuações, abordagens centradas na pessoa. Ela, como eu falei no primeiro vídeo, ela nem começou com esse nome, mas depois ele percebendo que não era só utilizada para o processo terapêutico, ele ampliou e chamou então de abordagem centrada na pessoa, porque no final das contas, acho que qualquer atividade que envolva as relações humanas, essas atitudes facilitadoras do crescimento, acho que elas são interessantes, e é por isso que eu estou gravando essa série aqui, porque às vezes não precisa ser uma relação, inclusive profissional, de terapeuta-cliente, ou numa empresa, mas às vezes pode ser uma relação familiar, por exemplo, uma relação entre amigos, uma relação humana, né? Então acho que é bem abrangente. E então essa segunda atitude facilitadora do crescimento é o que ele chama de aceitação incondicional. Então como é que é isso, né? Quer dizer, uma atitude que ajuda o crescimento pessoal da outra pessoa é quando eu tenho um apreço incondicional ou uma aceitação incondicional pela pessoa, pelo que ela é, pela pessoa do jeito que ela é, né? E aí essa atitude, eu acho que até ela foi talvez mal interpretada, assim como a abordagem de Carl Rogers como um todo foi mal interpretada, e às vezes a gente vê em algumas situações que é como se eu tivesse que aceitar tudo, né? Ou achar bonito qualquer coisa que a pessoa possa fazer, ou às vezes na escola, às vezes acaba alguns modelos tentaram aplicar a abordagem como se fosse um laissez-faire, de todo mundo pode fazer qualquer coisa e tem que todo mundo achar bonito, né? E às vezes na própria educação, na própria relação familiar, a meu ver, isso acabou tornando assim, o oprimido às vezes virou opressor, né? Porque agora eu não posso dar limite, não posso dizer nada, porque eu tenho que aceitar incondicionalmente. Então é esse ponto que eu queria colocar, que uma coisa é você aceitar incondicionalmente a pessoa, aceitar incondicionalmente o ser humano como ele é. E muitas vezes a gente pode sim, e acredito que até deve, principalmente dependendo da relação, dar limites ao comportamento, né? Tem um vídeo que eu falo um pouco sobre isso, se eu não me engano, até memórias de infância, tem no meu canal do YouTube também, que eu falo um pouco sobre isso, né? Quer dizer, como é que você aceita incondicionalmente a pessoa e dá limite para o comportamento, dá limite para aquela atitude que talvez não esteja condizente com a situação, ou enfim, se você é responsável, se você é pai ou mãe, por exemplo, é claro que talvez o ideal é que a gente consiga aceitar incondicionalmente os nossos filhos, ter um apreço incondicional por eles, por quem eles são, mas claro, dar limite ao comportamento, isso é muito importante, na sala de aula também, enfim, diferentes contextos, né? Enfim, sei lá, empregado, empregador, que às vezes tem limites, tem regras, e essas regras precisam ser respeitadas, né? Mas esse apreço incondicional ao ser humano, isso é uma atitude que facilita o crescimento, né? E muitas vezes a gente confunde, a gente quer às vezes dar limite ao comportamento e a gente acaba dificultando esse processo quando a gente coloca, quando a gente nega o próprio ser humano, como a gente julga ele como se ele fosse aquela atitude que ele está tomando, e não dá limite ao comportamento, mas é como se a gente negasse a possibilidade da pessoa ser como ela é, né? O negá-la de ser ela mesma, né? Então, e aí talvez esse seja um mal que a gente vive nos nossos tempos, e acho que já tem até muito tempo, né? Que é todo mundo querendo seguir às vezes um padrão, ou as pessoas não se aceitando, uma grande dificuldade em relação à autoestima, uma grande dificuldade em relação
a própria satisfação, a felicidade, todo mundo acha que tem que seguir um certo padrão, tem que fazer as coisas de um certo jeito, justamente por não se sentirem aceitas. Então, faz muito sentido essa atitude facilitadora do crescimento quando ele fala em aceitação. E aí tem um ponto também que eu queria colocar, que é interessante quando a gente vai acompanhando os livros do Carl Rogers ao longo da história, ao longo da carreira dele, porque quando ele... enfim, nos primeiros livros ele coloca muito isso, né? Aceitação incondicional, apreço incondicional ao ser humano. E no final das contas, depois, por exemplo, tem se eu não me engano, acho que é o último livro dele, que chama Um Jeito de Ser, e aí eu acho que ele já está com mais de 70 anos, e ele já escreve de uma forma muito livre, né? Talvez não com uma busca por um rigor acadêmico, e no final das contas ele usa a palavra amor também. Então é interessante a gente falar um pouco sobre isso, porque no final das contas, se a gente quiser ser claro aqui, uma aceitação incondicional, um apreço incondicional, a gente pode chamar de amor, né? Um amor incondicional. E aí eu tive o prazer de ter uma aula com um professor de budismo lá na Universidade de Brasília, e ele falava uma coisa muito interessante que me marcou. Eu estava até comentando sobre isso outro dia num atendimento, que é o seguinte: quem ama o que faz, ama quem serve, né? Então, quer dizer, se você ama o que você faz, você acaba amando o que você está servindo, seja você um professor, seja você um terapeuta, seja você o que for que você faça, né? Quer dizer, se você ama o seu trabalho, um médico, enfim, qualquer profissão, né? No final das contas, eu acho que se você ama o que você faz, você acaba amando quem você está servindo, e eu acho que é esse amor que acaba sendo passado e que acaba facilitando ali o crescimento de quem você está servindo, né? No caso dos professores, isso é muito claro, né? Quer dizer, quem não vai se lembrar de um professor que marcou muito, e às vezes até a gente tende a seguir, a querer fazer, a seguir, gostar muito de uma matéria e odiar outra matéria, porque de repente a gente teve uma relação de afeto com aquele professor. Provavelmente ele amava o que ele fazia e ele acabava amando, por consequência, os alunos, né? Freud, quando fala em educação, ele fala também que o aluno aprende por amor, né? E talvez até o cliente aprenda por amor também. Enfim, ele chama de transferência e tudo mais. Eu acho que, enfim, a ideia aqui não é estar falando nesse momento sobre Freud, apesar de eu considerá-lo assim, né? Enfim, como muita gente, um pai da psicologia, um gênio, e eu acho que, para a época, um grande humanista também, né? Mas nesse caso estamos falando aqui das atitudes facilitadoras descritas por Carl Rogers, e no final das contas a gente pode chamar de aceitação incondicional, a gente pode chamar de apreço incondicional ao ser humano, ou no final das contas a gente pode chamar de amor incondicional à pessoa. E isso não quer dizer que a gente não possa, e talvez até que a gente não deva dar limite ao comportamento, mas quando a gente demonstra, quando a gente sente, principalmente em relação às nossas atitudes, né, em relação ao respeito, em respeito pela diferença, em respeito pela individualidade do sujeito, eu acho que isso é uma atitude muito forte, uma atitude que traz resultados muito bacanas, e quando você começa a aceitar aquela pessoa como ela começa a aceitar como ela é, e aí tem até uma coisa que parece contraditória, parece paradoxal, porque às vezes eu só consigo mudar aquilo que eu consigo aceitar. Então a gente vê muito claro isso no consultório, por exemplo. Enquanto eu não aceito, enquanto eu não consigo encarar certas atitudes, ou me encarar, eu não consigo mudar, né? Então é nesse processo que eu consigo aceitar o outro como ele é, ou talvez até melhor ainda, como ele está, é que eu ajudo essa pessoa também a se aceitar como ela está e abrir portas para mudança, talvez para uma vida com uma maior qualidade, com um maior bem-estar, com um maior equilíbrio, enfim. Então é isso, gente. Atitude facilitadora do crescimento pessoal descrita por Carl Rogers de hoje foi essa, né? Então eu espero que tenha contribuído, espero que tenha ajudado. Como eu falei, se você não viu a primeira parte ainda e resolveu assistir essa segunda, então eu aconselho que você busque a primeira parte, e eu vou postar a terceira parte, a terceira atitude facilitadora do crescimento do Carl Rogers. Então, se você por acaso não se inscreveu no meu canal ainda, peço que você se inscreva, assim você vai receber uma notificação assim que eu postar esse próximo vídeo também, né? Além de vários outros vídeos que tem lá, sempre nessa temática de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, qualidade de vida, inteligência emocional, ou seja, são vários temas, com entrevistas, com depoimentos, com dicas que tem a ver com, no final das contas, ajudar as pessoas a darem um salto de qualidade na vida delas, né? Então, se você se interessou, peço que você se inscreva, deixe um comentário,
E eu não sei exatamente quando, mas eu vou sim, claro, postar o terceiro vídeo, que é a terceira atitude facilitadora do crescimento de Carl Rogers, né? E tem muita gente que até acha considera essa teoria simplista, porque ele trabalha essas 3 atitudes ao longo da carreira dele toda. Se você for ver todos os livros que ele escreveu, ele descreve essas 3 atitudes, mas muitas vezes o grande desafio está naquilo que é simples, né? E por mais que seja simples de falar, muitas vezes não é tão simples de fazer, principalmente quando a gente encontra situações desafiadoras. E acho que é por isso que talvez ele reforçava tanto, e é por isso talvez o meu intuito de reforçar, principalmente porque eu acho que independendo do trabalho, independendo até de ser uma questão profissional ou não, acho que, como eu falei antes, essas atitudes elas são muito válidas para as relações humanas, se você quiser manter relações mais saudáveis e auxiliar as pessoas com quem você se relaciona, dependendo da área, dependendo da situação. Então é isso, gente. Espero ter contribuído de alguma forma. Então, tudo de bom para vocês. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.